Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Vamos iniciar nossa leitura falando sobre o voto, um compromisso com Deus. Levítico capítulo 27 trata especificamente desses compromissos com o Senhor e, de fato, essa é a grande lição. Primeiramente, podemos destacar aqui três votos que podiam ter remissão. Que é a remissão? Podemos reaver este compromisso ou este voto feito com o Senhor. Então, em primeiro lugar, temos os votos feitos por pessoas, a consagração feita através de pessoas. A exemplo disso, nós temos Samuel, que sua mãe fez um voto com o Senhor que daria Samuel para servir ao Senhor. Esse voto era possível, assim como a remissão deste voto. O exemplo mais simples é: se eu me consagrasse ao Senhor e eu quisesse ter a minha vida novamente, a minha vida comum de volta, eu não quisesse mais servir a Deus no templo, eu pagaria um preço por isso, e a partir daí eu estava isento do cumprimento contínuo deste voto. O segundo voto que podia ser remível era acerca dos animais. Então, se alguém consagrasse um animal ao Senhor, esse animal deveria ser do Senhor. E eu não poderia trocar por outro. E se eu quisesse dar um animal inferior, tanto esse quanto o outro também pertenciam ao Senhor. Caso eu quisesse reaver esse animal para mim, eu levaria ao sacerdote, ele estipularia um preço e eu pagaria um acréscimo de 20% para ter esse animal como meu novamente. O terceiro trata sobre propriedades, sejam terrenos ou casas. Então, quando alguém consagrava uma casa ao Senhor, ela pertencia ao Senhor. Se eu quisesse reaver essa casa novamente, eu poderia. O sacerdote estipularia um preço e eu pagaria ali um acréscimo de 20% para ter novamente esse direito totalmente meu. Porém, posterior ao versículo 25, nós temos alguns compromissos que não podiam ser remidos. E essas coisas eram aquelas que o Senhor já havia separado para si. Tá? Deus diz para o povo que os primogênitos pertenciam ao Senhor. Então, quando nascia um primogênito do homem, ele colocaria nenhum animal como resgate. E isso não poderia ser revogado, não tinha preço para pagar. Um animal, por exemplo, que nascesse, o primogênito, pertencia ao Senhor e não tinha conversa, era de Deus e isso era estipulado por lei. O segundo era espólios de guerras. A exemplo, nós temos quando o povo entrou em Jericó. Deus disse que nada eles deveriam levar ali porque pertencia ao Senhor. Acã cometeu um erro terrível de tomar ali alguns itens para si. Posteriormente, Saul cometeu o mesmo erro no episódio dos Amalequitas. Então, os espólios de guerra que Deus havia separado para ele pertencia a ele e não tinha remissão. O terceiro é acerca do dízimo. Não tinha como o produtor, por exemplo, pagar um preço por aquilo que ele colocaria como dízimo ao Senhor. O que era do Senhor pertencia a ele e não poderia ser revogado. Então, basicamente, Levítico 27 nos mostra o valor dos propósitos, dos compromissos que temos com Deus e que de fato deveremos cumprir em adoração e glória ao nosso Deus. Partindo para Mateus capítulo 24, é um texto bastante extenso, com muitas lições, com muitas propostas diferentes. Porém, eu quero destacar três lições que para mim são mais importantes acerca do texto inteiro. Existem muitas visões acerca disso e eu não quero me estender demais. A primeira lição é acerca da vigilância. No versículo 42, o Senhor diz: vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Então, a vigilância é a primeira grande lição deste capítulo. A segunda lição trata das perseguições, das tribulações que os servos do Senhor sofreriam. No versículo 9, o Senhor diz que seremos presos e perseguidos. Versículo 12, o Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria. E no versículo 13, diz que aqueles que perseverassem até o fim seria salvo.
Então, a nossa segunda lição é que haveriam perseguições, mas que devemos permanecer firmes, perseverantes diante do Senhor. A terceira lição que eu quero destacar é acerca do discernimento. Versículo 4, o Senhor diz: Cautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 24 diz que, pois viriam muitos cristos, muitos falsos profetas, falsos cristos, e fariam sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos. Devemos permanecer sempre vigilantes, atentos, ter discernimento para não sermos enganados jamais. Então, só para destacar de todas as lições, de todas as nuances colocadas em Mateus capítulo 24, são essas três lições que para mim são importantes, que devemos seguir a nossa vida inteira. Por fim, a nossa leitura bíblica de hoje trata de Provérbios capítulo 9. Eu quero ler três versos que para mim destacam essa beleza da sabedoria que o texto trata. O versículo 8 tem a distinção entre falar com o louco, com o imprudente, e falar com o sábio. Se você repreender o louco, ele vai te odiar. Se você repreender o sábio, ele vai te amar. Versículo 9 diz: ensina o sábio, ele será mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Olha a diferença. Essa é a diferença entre um justo, um sábio e um louco, ou um imprudente. Versículo 10, para destacar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, destacamos sempre a importância de estar diante do Senhor, aprender com Ele, ter humildade para crescermos mais e mais diante do Senhor. Meus irmãos, são essas as nossas considerações de hoje. Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.